Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, coloque de pé. Vamos estar ouvindo a palavra do Senhor nessa noite. Diácono, irmão Lucas, vai estar pregando a palavra do Senhor. A palavra já está no coração dele. E vamos orar. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante do Senhor nessa noite. Nós louvamos ao Senhor, Pai. Nós ouvimos os testemunhos nessa noite. E chegou a hora de nós ouvirmos a sua voz, Pai. Não aquilo que nós queremos, Pai. Não aquilo que é o desejo do nosso coração, mas aquilo que nós precisamos para nós sermos melhores clientes, ó Pai. Para nós sermos melhores pessoas, Pai. Para que nós possamos, Deus Todo-Poderoso, adorar o Senhor todos os dias da nossa vida, da melhor maneira possível, na beleza da sua santidade. Adoramos e agradecemos a Ti nessa noite. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo os meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para aqueles que eu ainda não falei, um feliz ano novo para você, para toda a sua família. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Meus amados irmãos, eu fico muito honrado por estar aqui nesta noite para transmitir a palavra do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, para transmitir para o seu coração. O que eu posso dizer para você é que eu já estou cheio, só com os hinos que foram louvados, com o testemunho da irmã Roberta que foi contado, eu já vi a mão de Deus dentro deste culto, porque para mim o culto começou quando eu comecei, quando Deus começou a falar comigo sobre a palavra, e tudo aquilo que Deus falou ao meu coração já foi confirmado nesta noite, através dos louvores e através daquilo que foi falado aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e versículo de número 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e versículo de número 10. Eu não quero me alongar nesta noite, uma palavra simples, mas que eu sei que Deus tem algo poderoso para falar aos nossos corações. Amém? Todos encontraram? Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10, diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Eu gostaria de tirar apenas o versículo 10, que diz assim: Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Pode tomar o seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui, pois nós estávamos na busca de vários pregadores e sempre faltava um pregador. Sempre faltava um pregador e a gente procurando e pensando e mandando mensagem, e vários pregadores e não podiam vir porque já tinham compromisso nesses dias. E aí até que o Leonardo virou para mim e falou assim: Lucas, faz o seguinte, prega você. E eu falei: então, se ficou definido assim, então Deus com certeza tem uma palavra para o coração dos irmãos. Esses dias eu estava em casa e algo chamou muito a minha atenção.
em um episódio muito rápido e talvez aos olhos de quem olhe, talvez sem importância, mas Deus utilizou aquele episódio para falar comigo. Algo que acontece na casa de muitas pessoas, talvez de mulheres que têm as suas plantinhas e que cuidam das suas plantas. Eu estava sentado no sofá da minha casa enquanto minha esposa limpava a casa e ela pegou a plantinha dela que ela tem em cima da pia e ela começou a olhar para a plantinha e elogiar a plantinha, falando: como que você está bonita. E ela começou a dizer palavras bonitas para a plantinha, começou a elogiar, começou a falar bem, falou: como que você está crescendo bonita, como que você está linda, você está maravilhosa. Cada dia que passa você melhora, cada dia que passa você fica melhor. E eu olhei para aquela situação, pastor, e eu achei aquilo um tanto que estranho, porque eu já vi gente falar com cachorro, já vi gente falar com neném, mas foi talvez a primeira vez que eu vi alguém olhar para uma plantinha e falar para a plantinha como se estivesse falando para uma pessoa, como se estivesse falando para uma criança. Ela olhava para a plantinha com tanto zelo e com tanto carinho, e aquilo me chamou a atenção, até que eu perguntei, falei: mas o que você está fazendo? E ela olhou para mim e simplesmente falou assim: eu estou falando essas palavras bonitas para a plantinha, porque aí ela cresce mais bonita, ela cresce mais rápido, ela cresce mais vistosa. Eu olhei para aquela situação e aquilo passou, mas eu olhei para aquela situação e aquilo falou poderosamente ao meu coração, a ponto de eu ir correr atrás e procurar entender se aquilo realmente tinha alguma base científica, se aquilo era verdadeiramente realidade, se aquilo tinha algum lastro na realidade, ou se aquilo era algum mito popular, alguma mística, alguma coisa. E procurando e pesquisando a respeito do assunto, logo me deparei com um doutor, um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Esse Masaru Emoto, ele fez uma pesquisa, um trabalho. Ele pegou 3 potes e nesses potes ele colocou em cada pote uma porção de arroz e uma quantidade de água nesses potes. A pesquisa, a experiência que ele iria fazer, iria ser ao longo de um mês. Ele iria pegar para cada pote, ele iria falar alguma coisa. Para o primeiro pote, todos os dias o doutor Masaru, o doutor Mioto, ele iria olhar para aquele pote e ele iria dizer: obrigado. Ele iria dizer para aquele pote palavras boas, ele iria agradecer aquele pote, ele iria liberar palavras boas para aquele pote que continha aquela porção de arroz e de água. E logo ele percebeu que, passado o tempo, ele também fez a mesma experiência com outros 3 potes, mas com o segundo pote, ao invés de falar palavras boas, ele começou a chamar o pote de idiota. Ele começou a dizer palavras terríveis, palavrões para aquele segundo pote, e para o terceiro pote ele simplesmente ignorou. E logo ele percebeu que, passado o mês da experiência, ele percebeu que o primeiro pote, que era o pote que ele falava palavras boas, que ele dizia todos os dias obrigado, que ele falava palavras bonitas para aquele pote, ele percebeu que o arroz que estava dentro daquele pote havia fermentado, e não apenas fermentado, mas ele havia liberado um perfume. O pote começou a liberar uma essência fresca, gostosa, que ele gostava de cheirar, que um perfume tão delicado e muito gostoso, a partir da fermentação do arroz que estava dentro daquele pote. Mas, pasmem os senhores, no segundo pote, após um mês de experiência, fazendo a mesma coisa que ele fez com o primeiro, falando palavras mais negativas, chamando o arroz daquele pote de idiota e de palavras torpes, ele percebeu que no final de um mês, aquele pote estava estragado, o arroz do pote estava totalmente estragado e totalmente escurecido. O terceiro pote, que ele havia simplesmente ignorado e não
falado nada, nem palavras boas, nem palavras ruins, simplesmente havia mofado. Mas os outros potes, o pote onde eram liberadas palavras boas, esse pote havia liberado um perfume, uma essência gostosa. O segundo havia estragado e escurecido totalmente. Essa experiência desse doutor japonês, ela tem como um objetivo entender e interpretar uma realidade, algo que as nossas mães, as nossas avós e até mesmo as nossas esposas fazem com as plantinhas dentro de casa, mas algo que tem um lastro dentro da realidade e que significa que as palavras que saem da nossa boca têm um poder gigantesco para alterar a nossa realidade e para alterar o nosso mundo. Essa experiência do doutor, ela mostra justamente que as palavras que nós liberamos, que as palavras que saem dos nossos lábios, que as palavras que saem da nossa boca, elas podem tanto ser um canal de bênção, como também podem ser um canal de maldição. Elas podem tanto ser um canal aonde vai haver melhora, aonde vai haver crescimento, aonde vai haver progresso, como elas também podem ser palavras que vão ser destruidoras, coisas que vão destruir as nossas vidas, destruir as nossas famílias, destruir as nossas histórias. Isso nos mostra algo importantíssimo. Quantos casamentos, quantos sonhos, quantas vidas não foram destruídas, quantos sonhos não foram frustrados, quantos casamentos não acabaram, quantas histórias bonitas não terminaram por conta de palavras ditas ou de palavras não ditas. Você já parou para pensar o como um simples obrigado, o como um simples por favor pode mudar o dia de alguém, como um simples parabéns pode mudar o dia de uma pessoa, até mesmo a vida de uma pessoa? Muitas vezes nós não entendemos o poder que as palavras têm, tanto para elas fazerem o bem na vida de alguém, como também para elas fazerem o mal. O que eu aprendi lendo a Bíblia Sagrada, e que muitas pessoas estão utilizando de forma totalmente errada e de forma totalmente equivocada, é que as palavras que saem da nossa boca são os maiores decretos, que as palavras que saem da nossa boca são as maiores profecias. Muita gente corre atrás de profeta, muita gente corre atrás de revelação, muita gente corre atrás da profetisa, muita gente corre atrás daquele que tem visão, daquele que tem revelação, mas é porque não entendeu que a maior profecia quem libera sobre a minha vida sou eu, que não entendeu que os maiores decretos que estão sendo liberados sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha jornada, sobre o meu destino, estão morando na verdade dentro da minha boca. Muitos pais e muitas mães, muitas famílias hoje estão destruídas por causa de palavras que foram faladas, às vezes no momento errado, na hora errada, do jeito errado, da forma errada, coisas que machucaram, coisas que destruíram, coisas que abalaram vidas e emocionais, e hoje são famílias frustradas, pessoas destruídas. Quantas pessoas você não conhece que tem o emocional balançado, que tem o emocional quebrado, que são pessoas que vivem hoje totalmente alheias e quebradas na sua vida emocional, até mesmo dentro dos seus relacionamentos. Isso também impacta, porque você olha no histórico, você olha no passado, e foram palavras liberadas por mães, palavras liberadas por pais, palavras liberadas por familiares e por pessoas que estavam ao derredor. Muitas vezes nós não acreditamos e achamos: Lucas, mas o que você está pregando? Você está falando a respeito de quê? De afirmação positiva? Você está falando a respeito de algum tipo dessas coisas? Não, eu estou falando de algo que é uma realidade espiritual
espiritual. Até mesmo a ciência estuda os efeitos das palavras na mente humana. Existe uma matéria dentro da psicologia chamada de programação neurolinguística. O que isso estuda? Estuda como as palavras são capazes de programar pensamentos e de fazer com que esses pensamentos se tornem em comportamentos. Você já percebeu o como, quando você está dentro do seu trabalho e você faz um trabalho bem feito, 100 pessoas podem te elogiar, mas se uma pessoa dizer uma palavra destrutiva contra o seu trabalho, você já percebeu que você não dorme, que você coloca a cabeça no travesseiro. E mesmo tendo outras 100 pessoas que disseram que o seu trabalho estava bem feito, que te deram parabéns, você já percebeu como a nossa mente anula todas essas 100 pessoas e você foca única e exclusivamente naquela que trouxe uma palavra negativa para você? 100 pessoas podem chegar em você e dizer: você vai conseguir, você vai avançar, você vai prosperar. Mas se uma pessoa liberar uma palavra dizendo para você que você não vai conseguir, você já para, você já trava. Isso é uma ferramenta que o diabo usa e que muitas vezes nós não entendemos. Essa é uma ferramenta que Satanás está semeando dentro das nossas mentes, dentro dos nossos corações. Para quê, Lucas? Justamente para te fazer desanimar, justamente para te desmotivar, justamente para te colocar para baixo. É por isso que o inimigo usa às vezes até pessoas que deveriam ter uma palavra boa para você, mas na verdade só liberam palavras ruins. Às vezes você espera uma palavra boa da tua mãe, do teu pai, do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, da tua filha, do seu tio, da tua tia, e você fala: essa pessoa vai ter uma palavra boa para mim. Mas quando você chega lá, ela empresta a boca para o diabo, e a palavra que ela tem para liberar para você é uma palavra negativa, é uma palavra de destruição, é uma palavra de morte. Isso é uma atuação do inimigo, essa é uma atuação de Satanás. Lucas, mas por que você está falando tanto a respeito do poder da palavra? Porque a história deste homem que nós acabamos de ler é uma história que gira justamente em torno a respeito do poder da palavra. A Bíblia Sagrada nos diz que este homem é marcado pela palavra de uma mãe. A história nos mostra que o nome dele, Jabes, significa aquele que traz dor, aquele que traz sofrimento. Eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, tem algumas irmãs aqui até no nosso meio que estão grávidas, mas eu imagino que quando uma mulher, eu ainda não passei por essa experiência, mas eu imagino que ainda quando um casal e quando uma mulher vão escolher o nome de uma criança, elas vão lá e elas procuram um nome mais bonito. Por exemplo, quando foram escolher o meu nome, Lucas, e olharam lá o significado luz, e aí colocaram: nossa, que nome bonito, Lucas. Quando foram escolher o seu nome, eu imagino a mesma coisa, que a sua mãe, seu pai pesquisou, olhou e falou: nossa, esse é o nome que tem o melhor significado, o nome mais bonito, e eu vou colocar no meu filho, eu vou colocar na minha filha. Mas a mãe desse moço não. Dentro da cultura daqueles dias, a cultura era um pouco diferente. Por quê? Porque a mãe escolhia, ou o pai escolhia o nome de uma criança baseado nos eventos que aconteciam no momento do nascimento, ou até mesmo antes do nascimento. Você vai ter histórias dentro da Bíblia, por exemplo, como a de Jacó, que foi chamado de suplantador. Por quê? Porque ele saiu, quando nasceu, puxando os pés de Esaú. Você também vai ter o nome do próprio Esaú. Por quê? Porque Esaú significa peludo, cabeludo. Porque quando ele nasceu, perceberam que ele era peludo, que ele era cabeludo, e deram o nome dele então de Esaú. Você também vai ver outros nomes, como por exemplo Icabô. Icabô significa glória, foi levado embora, porque ele nasceu justamente no dia em que a arca de Deus foi roubada, em que a arca de Deus foi levada embora. Os nomes naqueles dias eram dados baseados nesses momentos.
sentimentos, nesses significados. E Lucas, então, por que a mãe desse moço deu o nome dele de aquele que traz a dor, de aquele que traz o sofrimento? Eu te explico. Porque na hora do parto e na gravidez, a gravidez dela foi tão difícil, e a hora do parto dela foi tão complicada, ela sentia tanta dor, ela sofria tanto, que quando ele nasceu e a parteira perguntou qual vai ser o nome da criança, ela olhou e disse Jabes. O que significa Jabes? Aquele que traz o sofrimento, aquele que traz dor. Você imagina uma criança já ser rotulada, uma criança já ser intitulada para o resto da vida dela. Todo mundo, quando for chamar ela, vai chamar aquele que traz sofrimento, aquele que traz dor. Vem aqui, entra para dentro aquele que traz sofrimento, entra para dentro aquele que traz dor. Uma mãe rotular o próprio filho, um pai rotular o próprio filho como o motivo do seu sofrimento, como motivo da sua dor. Essas palavras, elas podem ter um impacto profundo. Essas palavras, elas podem ter um impacto na mente, no psicológico, no emocional. Ele poderia crescer alguém frustrado, ele poderia crescer alguém desorientado. Por quê? Porque a vida toda ele foi rotulado assim. Eu estou falando nesta noite num janeiro profético, e talvez você não esteja entendendo, Lucas, mas por que você está falando a respeito de palavras? É porque muitas pessoas estão aqui dentro e estão aprisionadas nessas palavras. Muitas pessoas estão aqui dentro e estão aprisionadas em coisas que foram faladas lá no seu passado. Muitas pessoas estão aqui dentro e estão aprisionadas em coisas que foram faladas por pais, em coisas que foram faladas por mães, em coisas que foram faladas por familiares, em coisas que foram faladas por pessoas que estavam ao redor, por gente que estava próximo. Muita gente que olhava para você e dizia para você desde pequenininho: esse daí não vai para lugar nenhum, você é a desgraça dessa família, você não tem futuro, você nunca vai dar certo, você vai ser um pinguço igual seu pai, você vai ser uma prostituta, um viciado igual a sua mãe. Filho de quem é, não vai muito longe. Crescendo nesse bairro, você não vai chegar a lugar nenhum. Você é o motivo de todo o meu sofrimento, você é o estorvo da minha vida. Olha para você, você é feio, você é ridículo, você é ridícula. Quem vai gostar de você desse jeito? Essas são as palavras que muitas pessoas liberaram na tua vida, liberaram na tua história, liberaram em você. E agora, Lucas, você está aprisionado. Entra ano e sai ano, relacionamento, sai de relacionamento e entra em relacionamento. Nada vai para frente, nada dá certo. Entra dentro do trabalho e na tua cabeça já vem o pensamento: não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não consigo aprender, eu não consigo progredir, eu não consigo avançar, eu não consigo prosperar. E você não entende, mas eu vim aqui para te revelar o porquê. É porque essas palavras te aprisionaram, é porque essas palavras te prenderam, é porque essas palavras te colocaram dentro de uma prisão. Mas nesse janeiro profético haverá libertação. Nesse janeiro profético as correntes vão cair por terra. Nesse janeiro profético a prisão será arrancada. Deus irá operar. Alamanchora séria candureia. Eu vejo aqui nesta noite pessoas que estavam aprisionadas, pessoas que estão presas em coisas que foram ditas no seu passado, coisas que foram ditas na sua infância, coisas que foram ditas na sua história, que condicionaram a sua vida. Você deixou essas palavras entrarem dentro do teu coração, isso se transformou em pensamentos que estão gerando comportamentos. Você está se perguntando por que 2023 não deu certo, e agora você já está
dizendo 2024 vai ser a mesma coisa, mas eu vim aqui não foi para pregar não, eu vim aqui foi para profetizar. Essas palavras vão cair por terra. Essa prisão nessa noite acabou. Essa corrente que estava prendendo o teu pé, impedindo você de progredir, impedindo você de avançar, impedindo você de conquistar, impedindo você de crescer, nessa noite Deus colocou por terra. Quem pode adorar? 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 Essa prisão nessa noite caiu por terra. Nessa noite essa prisão acabou, porque o Senhor está liberando uma palavra para a tua vida, para a tua história, para a tua estrutura, para a tua família, para a tua vida nesta noite. Jabes vai crescer assim. Todo dia a mamãe vai acordar ele e falar assim: o motivo do meu sofrimento, acorda. O motivo da minha dor, levanta da cama. Ele sai para brincar com as crianças, a mãe vai chamar ele para jantar, para almoçar, e grita: o motivo do meu sofrimento, entra para dentro. Isso vai entrando dentro da cabeça dele. Isso vai entrando dentro do coração dele. Isso vai entrando dentro da mente dele. E talvez a luta dele seja essa. O pensamento dele é: eu sou o motivo do sofrimento da minha casa, eu sou o motivo do sofrimento da minha mãe, eu sou o motivo de sofrimento da minha família. Tem alguns aqui que a mãe, o pai, a família chegou para ele naquela época, naquele tempo, e disse para ele: você é a ovelha negra dessa casa, você não vai para frente. E olha os seus irmãos, olha o seu primo onde chegou, olha a sua irmã onde chegou, olha seu irmão onde chegou, mas você não vai para lugar nenhum. Mas nesta noite essa palavra maldita está caindo por terra. Deus está quebrando essa maldição na tua vida. Deus está quebrando essa maldição na tua história. Deus está quebrando essa maldição na tua vida. Existem 3 palavras que podem condicionar a vida e o destino de alguém. A primeira é a palavra do homem. O homem só é capaz de ver o seu passado, só é capaz de ver aonde você passou, aonde você trilhou. Ele lembra: você é fulano, você vem de tal lugar, você é ciclano, filho de quem? Existe outra palavra que é a palavra do diabo. O diabo também é a mesma coisa. Ele sempre te lembra do teu passado. Ele sempre joga na cara quem você foi e quem você deixou de ser. Mas a terceira palavra, alamanto quera sera vai a candoreia. A terceira palavra é a palavra dele. A terceira palavra é a palavra de Deus. A terceira palavra é a palavra do Eterno. A terceira palavra é a palavra do Todo-Poderoso. Deus não está preocupado com quem você era. Deus não está preocupado com quem você deixou de ser. Deus não está preocupado com o que você fez no seu passado. Deus não está preocupado de qual família você veio. Deus não está preocupado de qual bairro você veio. Deus não está preocupado se a sua família tem sobrenome, se o nome está no SPC, no Serasa. Deus não está preocupado se seu histórico familiar é de um histórico perturbado. Deus está preocupado com quem você vai ser, aonde você vai chegar. Deus está preocupado aonde é que você vai chegar. Não deixe a palavra do homem condicionar a tua vida.
Não deixe a palavra do diabo decretar a tua história e ser profecia para a tua vida. Não deixe a palavra do diabo entrar na tua mente. A palavra que eu estou debaixo é a palavra de Deus. Repete comigo: a palavra que eu estou debaixo. A palavra que eu estou debaixo. A palavra que eu estou debaixo é a palavra de Deus. Vamos repetir mais forte para o mundo inteiro ouvir, para eu decretar: a palavra que eu estou debaixo é a palavra de Deus. Sabe o que Jabes fez? Verso 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Meu irmão e minha irmã, Jabes não está nem aí para o que a mãe dele achava dele. Jabes não deixou a palavra da mãe condicionar quem ele seria, não. Sabe o que ele falou? Eu vou invocar o Deus de Israel. E o que é que você vai pedir para ele? Ao invés de eu ser o sofrimento, ao invés de eu ser a dor da minha casa, ao invés de eu ser o motivo do sofrimento da minha família, ele vai mudar a minha história, ele vai mudar o meu destino, ele vai mudar a minha direção. Sabe o que o verso 9 começa dizendo? Olha só: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Quando ele invocou o Deus de Israel, sabe o que Deus fez? Pegou o decreto, pegou a profecia da mãe dele, que dizia: você é o motivo do sofrimento da minha casa, você é o motivo da dor da minha família. E sabe o que Deus fez? Fez isso aqui, esse decreto não tem mais valor nenhum. Qual é o decreto que tem valor agora? O decreto que tem valor é o meu, e Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Meu irmão, isso daqui é profecia. Eu não sei se você vai pegar, mas eu vou liberar os decretos que estavam lançados, os decretos que o inimigo usou pessoas para liberar, estão sendo rasgados agora. E qual decreto vai ficar, Lucas? O decreto é a palavra dele. O que prevalece é a palavra que sai da boca dele. Ele está liberando uma palavra sobre você agora. Fica de pé. Ele está liberando uma palavra sobre a sua vida agora. Ele está liberando uma palavra sobre a tua vida agora. Um 2024 de sucesso, um 2024 de família na presença do Senhor, um 2024 de poder de Deus, um 2024 de bênção do céu, um 2024 de glória, de poder, de unção, de cheio do Espírito Santo. Recebe agora. Receba essa palavra agora. Recebe, porque é profecia para alguém aqui.
Eu não vim aqui para pregar, eu já disse. Essa noite é noite profética. Essa noite é noite de profecia. Essa noite é noite de Deus marcar a tua história. É noite de palavras e decretos que estavam te aprisionando serem quebrados agora, porque a palavra que permanece é a dele, 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 é a dele. Olhar para você, porque quando a palavra de Deus entra na vida de um homem, você sabe o que acontece? Quando eu li esse texto a primeira vez, eu achei que o texto estava errado. Sabe por quê? Porque o texto começa do final. O texto deveria começar assim: e sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres com que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido, e o começo devia estar aqui. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Você concorda comigo? Vocês concordam comigo que se o autor fosse alguém dentro das normas técnicas do português, da linguagem, se ele estivesse dentro dos paradigmas, dos dogmas da língua portuguesa, ele começaria e escreveria o texto dessa forma? Por quê? Porque o texto teria uma ordem cronológica. Ele nasce e depois ele é mais ilustre que os irmãos. E aí eu perguntei para o Senhor: Senhor, esse texto está errado. E o Espírito Santo falou no meu coração: não está errado, o texto está certo. Mas por que o texto está certo? O texto está certo porque quando eu decreto na vida de alguém, o meu decreto chega primeiro. Só quem pode adorar. Só quem pode adorar. Quem recebe essa palavra agora? Quem recebe essa palavra agora? A mãe dele disse: você é o motivo do meu sofrimento. Mas Deus disse: ele vai ser mais ilustre do que os irmãos. A mãe disse: ele é aquele que traz dor. Mas Deus disse: dentro da casa dele ninguém vai ser maior do que ele. Aí a ordem do texto inverte. Por quê? Porque o que importa não é o que dizem, o que importa não é o que falam, o que importa não é o que o diabo determina, o que importa é o que Deus falou. E se Deus falou, vai ser mais ilustre, vai ser mais cheio, vai ser mais rico, vai ser mais abençoado, vai ser mais cheio. Não interessa, vai chegar primeiro a minha palavra. Eu quero fazer uma oração com você. Quero chamar pessoas aqui na frente para nós orarmos. Pessoas que essa palavra entrou dentro da tua alma, dentro do seu coração, e você falou assim, dentro do seu coração: esse ano nenhuma palavra vai me parar. Esse ano nenhum decreto do homem vai me estagnar. Esse ano de 2024 será um ano de bênção de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Vem aqui na frente agora e nós vamos orar. Vem aqui na frente agora e nós vamos orar. Vem aqui na frente agora e nós vamos orar. Venha, venha. 2024 não vai ser igual 2023. 2024 vai ser ano de decreto, vai ser ano de profecia, vai ser ano de palavra de Deus sobre a tua vida.
Esse ano a situação vira, esse ano a situação muda, esse ano a prisão será quebrada, esse ano as correntes serão despedaçadas, esse ano tudo aquilo que estava preso será liberado no nome de Jesus. A tua casa será uma bênção, a tua família será uma bênção, o teu lar será uma bênção, a tua igreja será uma bênção. Dentro desta igreja eu profetizo, porque palavras são profecias. Essa igreja será uma bênção, essa igreja será mais avivada, essa igreja será mais cheia, essa igreja será abençoada. Quando entrarem dentro dessa igreja, sentirão a presença do Eterno, não por causa do pastor, não por causa do Lucas, não por causa do Gilberto, não por causa do Leonardo, não, mas por causa da palavra dele, por causa da palavra dele, por causa da palavra dele. Feche seus olhos agora, feche seus olhos agora e nós vamos orar. Eterno Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, eu libero agora tudo aquilo que estava preso, tudo aquilo que estava aprisionado, tudo aquilo que estava preso, Pai, na vida dos seus servos, aprisionado por causa de palavras tortas, palavras negativas liberadas, gente que frustrou sonhos através de palavras, gente que destruiu casamentos através de palavras, gente que destruiu amizades por causa de palavras, gente que destruiu famílias por causa de palavras, gente, papai querido, que destruiu vidas por causa de palavras. Mas eu, através da tua palavra agora, anulo todos esses decretos, porque o Senhor está liberando sobre eles agora a tua palavra, e ela é a que vai chegar na frente, ela é a que vai determinar a história, ela é a que vai concluir a situação. Tem Jabes aqui na frente, aqui, Pai, que pais liberaram palavras de maldição, mas eu estou destruindo através da tua palavra, através da oração, essas palavras agora, e a tua palavra irá prevalecer sobre a vida deles. Feche a sua mão e creia e receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba a sua vitória nessa noite. Vamos estar nos colocando em pé, irmãos. Aqui já está a caixa. Depois dessa palavra dessa noite, vamos combinar uma coisa, irmãos. Hoje é o primeiro culto do ano aqui na igreja. Vamos combinar. Ninguém reclama do que está passando. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está doente. Eu não sei se você está com dor. Eu não sei se você está desempregado. Eu não sei se você está com um problema grave lá na sua casa. Mas vamos combinar? Sem murmuração, sem reclamação. Vamos colocar a palavra em prática. Vamos aprender com o Senhor. Os pedidos estão aqui já alguns. Amanhã nós vamos ir no monte, 8 horas da noite, até as 9h30. Enquanto o Lucas estava pregando, irmãos, ele falando sobre o poder das palavras, e eu lembrando de mim, eu já contei aqui um dia na igreja. Eu passei, depois que eu vivi depois que o Mateus, Deus recolheu, a gente passou um momento muito difícil, tanto emocionalmente como financeiramente. E a idade começou a chegar. Os 40 anos chegou, 41, 42, e as coisas não estavam acontecendo para mim. Não era por falta de não trabalhar. Trabalhando e trabalhando muito, mas parece que eu estava derrapando, parece que o dinheiro saía das minhas mãos, as coisas não aconteciam, pegava um serviço, e sempre gente com inveja, não vai e tal. Um dia eu fui caminhar no Vila Flora, e eu fiz uma oração para o Senhor, e eu falei assim: Senhor, eu já estou com 43 anos, Senhor. Eu já não sou mais um menino. Eu estou subindo a montanha, daqui a pouco eu vou chegar lá em cima.
vou ficar um pouquinho lá e depois eu vou descer. E eu tenho alguns planos nessa terra, se o Senhor permitir. Deixa eu desfrutar um pouco, Senhor. Eu sou teu servo, deixa eu desfrutar um pouco. Irmãos, o Lucas pregando e eu comecei a lembrar. Deus colocou esse patrão meu na minha vida quase 3 anos atrás, na pandemia, saindo da pandemia. Eu numa luta com o Marcos, o irmão lembra do irmão Marcos, né? E como que a minha vida tem mudado, irmãos. Hoje eu não posso reclamar, não estou vazando dinheiro, não estou milionário, mas essa é uma parte que eu já não tenho muita preocupação na minha vida. Coisas que você faz com sinceridade, coisas que você fala com o Senhor, Deus Ele vê, e Deus Ele responde. Então vamos combinar, sem murmuração, sem reclamação. Eu estou passando, Deus está querendo me ensinar uma lição. O que eu preciso aprender? Na hora que você aprender, com certeza tudo vai melhorar, e isso você vai sair fortalecido dessa situação. Então não se esqueça, olha, nós combinamos no primeiro culto de 2024, que eu não ia reclamar, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, aqui estamos, Senhor, na tua casa, depois de tudo que foi dito, pregado, a tua palavra, Senhor, nós estamos num janeiro profético. Nós não estamos aqui, Senhor, para fazer melhor ou pior do que outra igreja. Não estamos interessados, Senhor, para que isso seja um merchandising, no sentido de que pessoas venham falar que sabe fazer melhor, mas é o teu nome, é a tua palavra, é vidas que precisam de transformação, de mudança, pedidos que são colocados aqui nesta caixa, de pessoas que têm sonhos, têm projetos, têm famílias, tem pessoas que têm o desejo, Senhor, de desfrutar dias melhores, um esposo na tua casa, um filho, uma bênção, um presente, uma necessidade, uma cura. E nós, Senhor, oramos nesse primeiro dia, Senhor, dessa campanha, e cremos, Senhor, que no teu tempo, na tua hora, o Senhor há de fazer um milagre, e nós, Senhor, com alegria subiremos nesse altar e vamos dizer: coisas maravilhosas fez o Senhor, e por isso estamos felizes. Senhor, cremos, Senhor, que nós estamos semeando, que está sendo gerado no mundo espiritual, que no momento oportuno haverá colheita, haverá tempo de vitória, os teus servos vão cantar o hino da vitória. Nós oramos e cremos que enquanto nós aqui estamos te louvando, Senhor, em meio às dificuldades, muitos nos seus dilemas e crises, mas aqui estamos, sabemos que enquanto louvamos, o Senhor está pelejando as nossas guerras, o Senhor pelejará por nós, e nós nos calaremos. Cremos, Senhor, que no momento certo há de acontecer, a vitória vai chegar, e o teu nome sempre será glorificado. Nós oramos por esses pedidos, Senhor, que amanhã nós estaremos indo no monte, orando, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aplauda ao Senhor nessa noite. Nós já vamos encerrar, gratos a Deus. Domingo começa a escola dominical, já começa a gincana domingo, né? Que no final da gincana nós estaremos indo lá para o sítio de novo, né? Lá o sítio que nós passamos no final do ano, que foi uma maravilha. Então, mas agora é para os alunos da escola dominical. Quem não vem na escola dominical, sem chance, não vai lá, tá? Então, quer poder participar da confraternização daqui 3 meses lá? Então, venha participar da escola bíblica dominical, né? E à noite continuamos no domingo com o janeiro profético. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Pedi para o evangelista irmão Gilberto, vai estar orando e nos despedindo abençoados. Amém, irmãos, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus,
Nós te agradecemos, Senhor, e cremos, ó Pai, na tua palavra que foi dita nesta noite, a profecia que foi lançada sobre as nossas vidas, ó Deus, que realmente o Senhor venha cumprir, ó Pai. Nós cremos que o Senhor é o Deus vivo e que opera em nossas vidas. Em nome de Jesus, nos despede agora, Senhor meu Deus, guardado pela tua mão, leva-nos de volta aos nossos lares, em segurança, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Estamos encerrados em nome de Jesus.